Você sabia que a ponte do Brooklyn permanece forte há mais de um século graças a 22.500 quilômetros de cabos de aço? Então, o que acontece no processo de fabricação que permite que esses fios de aço suportem estruturas tão colossais? Para criar um cabo forte, resiliente e confiável, o suficiente para missões de vida ou morte, a jornada começa nas minas de minério de ferro e continua dentro da siderúrgica. Suas ligas são derretidas em temperaturas escaldantes, moldadas em tarugos e submetidas a rigorosas inspeções antes de serem transformadas em fios e torcidas nos cabos acabados, prontos para servir projetos em todo o mundo. Esse vídeo irá guiá-lo por todo esse processo, de detalhes técnicos a máquinas enormes e operações complexas, para explicar por que algo que não parece nada mais do que aço retorcido pode durar décadas nas condições mais adversas. O cabo de aço nasceu na década de 1830 nas minas profundas da Alemanha, quando as cordas de cânhamo não aguentavam mais as cargas. Substituindo o material antigo, o elevador de mina pôde descer centenas de metros no subsolo com mais segurança, abrindo caminho para a mineração industrial em larga escala. Quase 2 séculos depois, esse material se espalhou por todos os campos. A cada ano, o mundo consome mais de 10 milhões de toneladas de cabos de aço, encontrados na indústria pesada, infraestrutura, transporte, petróleo e gás, e até mesmo energia renovável. Milhões de elevadores em todo o mundo dependem dele, permitindo que arranha-céus surjam e moldando o horizonte das cidades modernas. No Brasil, por exemplo, edifícios como o Edifício Itália em São Paulo e o Mirante do Vale dependem desses cabos para transportar milhares de pessoas diariamente. O que é verdadeiramente surpreendente reside na proporção entre o seu pequeno diâmetro e enorme capacidade de carga. Feixes de fios de aço firmemente torcidos não só fornecem flexibilidade, mas também distribuem a força uniformemente em toda a sua seção transversal. Como resultado, um cabo com apenas alguns centímetros de espessura pode suportar centenas de toneladas, uma maravilha mecânica do mundo moderno. A jornada do cabo de aço começa em enormes minas de minério no subsolo profundo. Primeiro, sistemas de perfuração de alta potência perfuram rocha sólida para fazer furos para explosivos. A explosão controlada fratura a rocha, liberando blocos de minério de ferro marrom avermelhado. Então, enormes escavadeiras hidráulicas levantam pedras pesando dezenas de toneladas e as carregam em caminhões de mineração com capacidades de centenas de toneladas. Esses caminhões se movem continuamente ao longo de rotas dedicadas para transportar o minério para fora da mina. Na área de estoque, o minério é despejado em funis e transferido para correias transportadoras que se estendem por centenas de metros. Existem peneiras vibratórias e separadores magnéticos que removem a sujeira, areia e outras impurezas grosseiras. O minério pré-processado é frequentemente triturado em tamanhos menores para facilitar o transporte e a fundição. Mais tarde, vagões ferroviários especializados e navios de carga a granel assumem o controle, cada um transportando milhares de toneladas de cada vez. Todo esse ciclo de extração e processamento inicial funciona sem pausa, garantindo um fornecimento constante para a indústria siderúrgica e assegurando matéria-prima suficiente para a produção de cabos. Quando os trens de minério chegam à siderúrgica, o processo de fundição começa. Milhares de toneladas de minério de ferro, misturadas com sucata reciclada, são alimentadas em um enorme forno de arco elétrico tão alto quanto um prédio de vários andares. Dentro dele, eletrodos gigantes de grafite canalizam correntes imensas, gerando calor superior a 1.600 graus Celsius, quente o suficiente para derreter metal sólido em uma massa giratória que brilha como lava vulcânica. Para dar ao aço as propriedades mecânicas desejadas, engenheiros adicionam cuidadosamente manganês para aumentar a resistência, cromo ou níquel para resistência à corrosão, e silício para aumentar a ductilidade. Ao mesmo tempo, são introduzidos cal viva e fundentes, formando uma camada de escória que sobe à superfície, agindo como um filtro natural. Essa escória absorve impurezas e refina o metal fundido, deixando o aço mais limpo e resistente.
Toda a mistura é agitada continuamente por eletrodos maciços, enquanto sensores modernos monitoram o equilíbrio químico com precisão, garantindo que cada lote de aço atenda aos padrões exigentes. Uma vez que o aço fundido foi refinado, atingindo a pureza e composição química necessárias, passa para a fase de lingotamento. Ao contrário dos velhos tempos de despejar lote por lote, hoje o aço quente é fundido continuamente em moldes de cobre equipados com sistemas de resfriamento forçado de água. À medida que o metal líquido toca as paredes frias do molde, a casca externa solidifica instantaneamente enquanto o núcleo permanece derretido. A solidificação, então, progride de fora para dentro, formando tarugos sólidos com vários metros de comprimento, normalmente com seção transversal quadrada ou retangular. Imediatamente após sair do molde, os tarugos ainda estão a milhares de graus e são enviados diretamente para o laminador primário para aproveitar o calor retido. Aqui, enormes rolos de aço de liga, cada um com até vários metros de diâmetro, giram continuamente aplicando imensa pressão sobre o tarugo. A cada passagem entre os rolos, o tarugo é achatado e alongado. Sua espessura é reduzida enquanto seu comprimento aumenta. Esse processo se repete em vários estágios de laminação, transformando gradualmente a peça de uma seção quadrada ou retangular em formas semi-acabadas menores, como barras redondas, tiras planas ou placas longas. A alta temperatura mantém o aço dúctil, permitindo que ele se deforme sem rachar. Ao mesmo tempo, as forças mecânicas repetidas realinham a estrutura interna dos grãos, tornando o aço mais uniforme, mais forte e estável antes de entrar na fase de trefilação. Após serem laminados a quente em produtos semi-acabados, o aço é enviado para a linha de laminação a frio para ser transformado em fios menores com dimensões precisas. O processo começa quando as barras quentes do laminador são resfriadas usando um sistema de pulverização de água de alta pressão. Em seguida, o aço passa por uma série de estágios de laminação. Cada estágio contém grandes rolos de liga que aplicam uma pressão enorme, afinando e alongando gradualmente a barra. A cada passagem, a seção transversal do aço, seja quadrada ou retangular, é reduzida e remodelada em formas redondas ou planas adequadas para trefilação. Uma vez na fase de trefilação, o aço passa por uma sucessão de matrizes com diâmetros progressivamente menores. Cada passagem torna o fio mais fino, a superfície mais lisa e a estrutura interna mais uniforme. Esta etapa é realizada em temperatura ambiente, mas requer controle rigoroso sobre a força de tração, velocidade e atrito entre o aço e a matriz. Até mesmo o menor desvio pode causar a quebra do fio, desviar em tamanho ou perder a ductilidade necessária. Nas plantas modernas, sensores a laser são instalados ao longo da linha para medir continuamente o diâmetro do fio, emparelhados com sistemas de feedback automático que ajustam a força de tração em tempo real. O resultado são bobinas de fio de aço de alta resistência, produzidas com precisão dimensional quase perfeita e a durabilidade necessária para a fabricação de cabos. Atingir as dimensões desejadas é apenas metade do caminho. Para realmente atender aos padrões mecânicos, o fio de aço deve passar por seu próximo teste severo, o tratamento térmico. Nesta fase, o fio é alimentado em um forno e aquecido a temperaturas extremamente altas, normalmente entre 800 e 900 graus Celsius. Dentro da fornalha, a atmosfera é rigidamente controlada em termos de composição de gás e taxa de aquecimento. O calor não só deixa o fio vermelho brilhante, mas também altera sua estrutura cristalina interna, realinhando a rede de grãos metálicos. Essa transformação dá ao aço o equilíbrio ideal entre dureza para suporte de carga e ductilidade para torcer sem quebrar. Assim que a temperatura-alvo for atingida, o fio é guiado para fora do forno e diretamente na zona de têmpera. Lá, jatos de ar de alta pressão ou banhos de líquidos industriais especializados, como óleo, resfriam rapidamente o aço, efetivamente bloqueando a estrutura recém-formada. Logo após ser tratado termicamente, o fio de aço entra em outro processo essencial, o revestimento anticorrosivo. Dependendo do uso pretendido, cada fio é coberto com uma camada protetora,
mais comumente galvanização de zinco ou revestimento de polímero. Em ambientes expostos à umidade, água do mar ou produtos químicos corrosivos, esta camada atua como um escudo invisível, evitando que o fio oxide com o tempo. Antes do revestimento, o fio é completamente limpo com uma solução ácida suave para remover todos os vestígios de sujeira, graxa e ferrugem microscópica. É então mergulhado em um banho de zinco fundido ou passado por um sistema de revestimento de polímero, onde tanto a temperatura quanto a pressão são rigorosamente controladas. O revestimento deve ser uniforme, firmemente ligado e completamente livre de bolsas de ar, porque mesmo a menor lacuna pode causar o rompimento de todo o fio e fazer com que ele se deteriore rapidamente quando usado no campo. Mesmo depois de receber sua armadura protetora contra ferrugem e água do mar, o fio ainda não está pronto para servir na linha de frente. A fase de inspeção torna-se o julgamento final, onde cada falha, não importa quão pequena, é revelada sob o escrutínio de sensores avançados. Nada pode ser escondido. O diâmetro deve ser preciso até frações de milímetro, e a superfície não deve apresentar deformações ou distorções geométricas. Pequenos desvios, se ignorados, poderiam se tornar a causa de uma falha catastrófica no futuro. Os dados de cada fio são registrados, analisados e comparados com padrões técnicos rigorosos. Ao primeiro sinal de irregularidade, o fio é imediatamente removido da linha de produção. Isso é mais do que apenas uma verificação. É o processo de seleção final, garantindo que apenas os mais fortes e uniformes guerreiros de aço avancem para a próxima apresentação no grande palco do mundo. Após passar por todas as etapas de tratamento e inspeção, os fios de aço individuais são transferidos para a linha de torção para serem torcidos em um cabo completo. O sistema de encalhamento contém dezenas, às vezes centenas de bobinas de fio montadas em enormes estruturas rotativas. Enquanto a máquina opera, esses quadros giram ritmicamente em torno de um eixo central, puxando os fios sob tensão e torcendo-os juntos em um padrão helicoidal que foi precisamente pré-projetado. Antes do início do encalhamento, os engenheiros determinam o tipo de núcleo apropriado. O núcleo pode ser de aço, produzindo um cabo ultra forte capaz de suportar altas cargas de tração, ou de fibras sintéticas, como polipropileno, que tornam o cabo mais leve e resistente à corrosão em ambientes especializados. Os fios são primeiro agrupados em feixes menores chamados pernas, e então várias pernas são torcidas ao redor do núcleo para formar o cabo acabado. Durante todo o processo, os sensores monitoram continuamente a tensão, ângulo de torção e vibração. Se algum fio for puxado com muita força ou deixado muito frouxo, o sistema se ajusta automaticamente em tempo real para manter a uniformidade. A velocidade de encalhamento também é rigidamente controlada. Mover muito rápido pode deformar os fios, enquanto ir muito devagar reduz a eficiência. Uma vez que a primeira camada esteja completa, a máquina continua a enrolar camadas sucessivas alinhadas de forma compacta de acordo com o projeto definido. Cada camada tem uma função diferente. A camada externa resiste à abrasão, a camada intermediária suporta a carga principal e a camada interna estabiliza a estrutura. Graças a esta distribuição, o cabo finalizado é flexível o suficiente para a instalação e forte o suficiente para suportar cargas de centenas de toneladas no uso do mundo real. Um cabo acabado não pode ainda ser implantado no campo sem sua camada final, uma camada de óleo ou lubrificante especializado. Esta camada protetora é aplicada por imersão ou por pulverização de alta pressão, dependendo da estrutura do cabo e das condições operacionais pretendidas. A velocidade de tração é sincronizada com o sistema de pulverização de alta pressão, garantindo que cada seção do cabo receba uma camada uniforme de lubrificante. Sensores de fluxo e temperatura regulam com precisão a quantidade de óleo usada, mantendo viscosidade consistente durante todo o processo. Os lubrificantes são normalmente óleos minerais ou sintéticos com viscosidade estritamente controlada para permitir que penetrem profundamente nas ranhuras entre os fios torcidos.
Para cabos projetados para operar em ambientes marinhos ou sob cargas dinâmicas contínuas, a mistura de óleo é enriquecida com aditivos que proporcionam resistência à oxidação e proteção contra a corrosão eletroquímica. Esta etapa é crítica para a preservação do desempenho mecânico do cabo após o processo de encalhamento. Após a lubrificação protetora, o cabo ainda não está pronto para uso no mundo real, até provar sua resistência nas condições mais adversas. Para garantir a máxima confiabilidade, a inspeção final é realizada em larga escala usando máquinas de tração hidráulica, plataformas de dobra cíclica e microsensores de deformação. O cabo é puxado continuamente até que se rompa completamente, determinando seu verdadeiro limite de carga. Em outros testes, ele é torcido e dobrado repetidamente sob pressões variáveis para simular ambientes operacionais severos. Qualquer sinal de irregularidade, de fissuras microscópicas a inconsistências na uniformidade estrutural, resulta em rejeição imediata. Somente os cabos que resistem a cada um desses testes rigorosos estão liberados para seguir em frente. Uma vez aprovado, o cabo é alimentado em um sistema de enrolamento industrial. A velocidade de enrolamento e a tensão são reguladas continuamente por um controlador central e sensores de carga, garantindo que o fio não afrouxe ou se sobreponha de forma irregular. Uma plataforma giratória funciona em sincronia com um trilho-guia transversal, colocando cada volta do cabo precisamente em sua ranhura designada. Em linhas de produção avançadas, câmeras e sensores de deslocamento são integrados para detectar e corrigir quaisquer desvios em tempo real. No final do processo, as extremidades do cabo são fixadas com grampos hidráulicos e códigos de rastreabilidade, junto com os dados do lote, são impressos diretamente no núcleo da bobina. Cada bobina acabada é então montada em paletes de aço ou madeira projetada, firmemente embrulhada em filme termoencolhível ou coberta com óleo para proteção contra a umidade. Guindastes automatizados transferem os paletes para a área de armazenamento, após o que as empilhadeiras os movem para a zona logística, onde são carregados em caminhões de plataforma ou contêineres especializados com compartimentos anti-rolagem, prontos para sair da fábrica. De um bloco de metal bruto a um cabo de aço de alta resistência, cada passo é uma prova de precisão e poder tecnológico. Por trás disso, existe um sistema complexo onde até o menor detalhe tem importância crítica. Se você gostou de descobrir todo esse processo fascinante de fabricação, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Temos diversos outros conteúdos mostrando os bastidores da indústria e como as coisas são feitas. Deixe seu like e confira nossos outros vídeos para conhecer mais processos incríveis como este.